الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é um dia importante para todos os muçulmanos no mundo, o dia da alegria, o dia do sacrifício, e o muçulmano sempre fica feliz em adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele fica mais próximo de Deus. Nossa alegria e nossa felicidade que nós, ou que os muçulmanos completaram um pilar entre os 5 pilares do Islã, que é a peregrinação à Casa Sagrada. Então, essa festa, essa celebração, nós estamos comemorando, celebrando, felizes, porque nós terminamos esse pilar e cumprimos essa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque todos os muçulmanos são uma única nação, uma única comunidade. Não significa que aqueles peregrinos, eles só quem ficam felizes. Todos os muçulmanos ficam felizes por causa de completar e finalizar e cumprir essa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Queridos irmãos, nesse dia nós lembramos o nosso pai, o nosso querido mensageiro, profeta, crente, virtuoso, profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Ele é o fundador da religião islâmica, ou seja, ele quem reformou a Casa Sagrada de Deus em Meca, e ele quem fundou vários rituais da peregrinação. Al-Udhiyah, quando nós falamos sobre o sacrifício, que é o muçulmano recomendado degolar ou sacrificar um animal com intenção de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele está seguindo o caminho do profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Então, queridos irmãos, nós vamos, inshallah, citar para vocês alguns vislumbres da história de Abraão, alguns lados, alguns aspectos da história dele. O profeta Abraão, ele era uma pessoa intelectual que usa a ciência, ou seja, usa a mente, os pensamentos para chegar à verdade, para alcançar a verdade. Ele ficou buscando sobre Deus Altíssimo seja. Então vamos citar sobre o profeta Abraão e a sua jornada buscando o verdadeiro Deus Altíssimo seja. Abraão, ele saiu para refletir sobre a criação, meditando no universo, começando sua jornada buscando o verdadeiro Deus Altíssimo seja. Ele sentiu que a existência desse mundo, desse universo, deve ter um Criador por trás dela. E deve ter um Deus que merece ser adorado.
Então ele sentiu que havia um poder que criou os céus e a terra, e ele sentiu em si mesmo que esses deuses, ídolos, que os povos estavam adorando, deuses falsos, aos quais que seu povo se dedicava, estão muito longe de criar qualquer coisa. Ao invés disso, ele provou a seu povo mais tarde que os falsos deuses não podiam ou não conseguiam nem mesmo se defender. Se nós lemos a história dele quando ele quebrou os falsos deuses e os ídolos. Então Abraão assumiu a tarefa de buscar seu Senhor, ou seja, carregou a responsabilidade de chegar e alcançar a absoluta verdade sobre Deus Altíssimo seja. Então ele primeiro começou a olhar para o céu e viu para o céu dizendo, então quando Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, viu um grande astro, o profeta Abraão viu um grande astro e disse, uma grande estrela, e disse, esse é o meu Senhor. Deus descreveu essa situação dele dizendo, quando a noite o envolveu, ele viu um astro, disse, esse é o meu Senhor. E quando ele se pôs, disse, não amo os que se põem. Mas a estrela permaneceu por um curto período de tempo, então desapareceu e foi embora com a escuridão da noite. Então Abraão voltou pensando, se perguntou, posso tomar uma divindade que desaparece na ausência da escuridão da noite? Ele está pensando. Ibrahim continuou sua jornada de exploração no universo até que viu a lua no céu e pensou que era o Deus que ele procurava. Mas a lua não permaneceu mais do que o astro também. A lua também desapareceu. Então Ibrahim disse, Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre essa situação, e quando viu a lua surgindo, disse, esse é o meu Senhor. E quando ela se pôs, disse, se meu Senhor não me guia, la illam yahdini rabbi, se meu Senhor não me guia, em verdade estarei entre o povo descaminhado. Quando o profeta de Deus Ibrahim viu o sol, suas esperanças aumentaram de que seria o Deus que ele estava procurando. Mas no final do dia, o sol se pôs, e com ele as esperanças de Ibrahim também foram embora, de encontrar o que ele estava procurando. Deus descreveu a situação dele dizendo, e quando ele, o sol, se pôs, disse, ó meu povo, por certo, estou em rompimento com o que idolatrareis, ou com aqueles deuses que vocês estão adorando. Então Abraão chegou à conclusão, acreditando
na verdade que Deus é o Criador dos céus e da terra, é o único digno de adoração. Este é o Deus que Abraão procurava, não era o sol, nem a lua, nem aquele astro. Não era também o ídolo ao qual o povo de Abraão se prostrava e adorava. Mas o verdadeiro Deus é o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra. Nós devemos seguir esse caminho da reflexão, refletir, meditar no universo, seguindo o caminho do nosso profeta e mensageiro Abraão. Que a paz de Deus esteja com ele. Ibrahim alayhi salam, ele dialogou, o Alcorão Sagrado citou um diálogo entre Abraão e um rei injusto, um rei poderoso. Deus menciona no Alcorão o diálogo, o debate do Ibrahim com o rei poderoso que reivindicou para si o senhorio, que ele era Deus, que ele é capaz de reviver os mortos e tirar a vida dos vivos. Então Ibrahim invalidou suas evidências e mostrou sua grande ignorância e sua falta de intelecto. Deus disse para o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, dizendo: não viste aquele que, porque Allah lhe considera a soberania, argumentou com Abraão sobre seu Senhor? Quando Abraão disse: meu Senhor é aquele que dá a vida e a morte, e dá a morte. Esse rei disse: eu também dou a vida e dou a morte. Abraão disse: por certo Allah faz vir o sol do levante, faze-o, pois, vir do poente. Então ficou atônito quem renegou a fé, e Allah não guia o povo injusto. Esse diálogo ocorreu quando Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, quebrou os ídolos. Seguidamente foi preso por ordem de Nimrud. Nimrud, um nome do rei, que tirou Abraão da prisão para queimá-lo vivo, castigá-lo. Porém, antes, esse rei, perguntou a Abraão quem era seu senhor. E Abraão respondeu: meu senhor, aquele que dá a vida e dá a morte. E esse rei, ele trouxe 2 homens que foram condenados à morte. Então ele ordenou matar um deles e perdoou e liberou o outro, como se ele tivesse dando a vida ao primeiro e dando a morte ao outro. Ele disse: eu também posso dar a vida e a morte. Então ele matou um e liberou o outro. Ibrahim disse a ele: este sol que você está olhando, nasce todos os dias do leste. Pela permissão, pela ausência e pelo poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você é verdadeiro Deus, como você fala, então ordene que o sol se nasce do oeste. Se você não o fizer, não consegue fazer isso, então você é um falso Deus. Então não sobrou nenhuma palavra para o rei injusto responder a Abraão. Esse na presença de todo o povo.
E ele ficou em silêncio, e depois Deus mandou um mosquito que entrou em sua nariz e ficou por muito tempo em sua nariz, e Deus Todo-Poderoso o puniu com esse mosquito durante toda a sua vida. Todos os períodos, até que Allah subhanahu wa ta'ala o destruiu com isso a vida desse rei injusto. Então Allah subhanahu wa ta'ala não enviou para esse rei um anjo, enviou para ele o menor soldado de Allah subhanahu wa ta'ala, um mosquito, para mostrar que o ser humano, enquanto ele poderoso, rico, forte, mas é fraco. Então, mosquito pode te matar. Você tem que reconhecer sua fraqueza e reconhecer o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Queridos irmãos, hoje é o dia da alegria, uma festa de celebração, o dia de sacrifício. Então nós devemos espalhar a paz, saudação entre nós e alegria, felicidade entre nós, entre nossa comunidade, nossos amigos, nossos familiares. E essa é uma adoração. A adoração no Islã não só a oração, jejum, peregrinação, essas são adorações importantes, mas tem adorações sociais. Por isso o Islã tem oração entre você e Deus, oração, recitação ao Corão. E tem adoração entre você e a comunidade, como zakat, caridade, sadaqah. Isso é entre você e a comunidade, e também é uma adoração a Deus. Então as adorações sociais no Islã também são importantes. Eu quero citar um hadith, finalizar esse sermão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ana wa kafilu al-yatim في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى". Ele disse, eu e a pessoa, o muçulmano que cuida do órfão, cuida dele, gastando, ensinando ele, cuidando dele, saúde, educação. Eu e essa pessoa no paraíso juntos, no mesmo nível. Imaginamos que uma pessoa não é profeta nem mensageiro, mas ele encontrou um órfão, não tem pai, não tem ninguém para cuidar dele, para educar, para gastar por ele. Então essa pessoa gastou, sacrificou da vida dele, do dinheiro, da riqueza, do tempo, e educou esse filho na escola, até esse filho futuramente, exemplo, esse filho, esse órfão, ser um médico, engenheiro, advogado. Imaginamos que esse órfão fez 1000 cirurgias, por exemplo, ou tratou 1000 pessoas, 1000 pacientes, exemplos. Então, para cada paciente volta uma recompensa para aquela pessoa que educou a ele, que gastou por a escola dele, e assim por diante. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele disse esse hadith, "Ana wa kafilu al-yatim fil jannati kahatayn", eu e aquela pessoa que educa, que cuida do órfão no paraíso, no mesmo nível, isso mostra a importância da adoração social. Então, queridos irmãos, barakallahu fikum, que Deus abençoe a todos. Nós queremos ser irmãos, unidos nesse dia, felizes por causa de Allah subhanahu wa ta'ala, no caminho de Deus, e cada um aconselhar, cada um
esforçar o outro no caminho da adoração e no caminho da felicidade dos mensageiros, dos profetas, o caminho do paraíso, o caminho da felicidade nesta vida e na outra. بارك الله فيكم. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه قديما عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.